Uma boa noite a todos e que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Quero convidar você a ler um texto comigo na Bíblia Sagrada, livro dos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Dentro desse texto eu quero meditar com você sobre 6 transformações que o poder do Evangelho causará na sua vida. E falando neste poder transformador do Evangelho, nele nós aprendemos 6 milagres que, ao dar ouvido a este Evangelho, acontece em nossa vida. Primeiro, ele troca a cegueira por vista. Como ser um cristão que dá frutos para Deus, como Jesus deu frutos e produziu? Quando o Senhor Deus enviou o apóstolo Paulo a pregar a sua mensagem, a mensagem do Evangelho de salvação que Jesus deixou, ele disse sobre o poder do Evangelho e o que esse Evangelho faria na vida das pessoas que dessem ouvidos, para abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas para a maravilhosa luz, e também do poder de Satanás a converter-se a Cristo, para que eles possam receber o perdão dos pecados e também a herança entre os santificados pela fé em Jesus. Por isso, é necessário nós entender que assim como Cristo curou muitos cegos de nascença em Jerusalém e fez deles sua testemunha para pregar a sua palavra, o Evangelho em nossas vidas, ele cura-nos da cegueira espiritual, fazendo-nos perceber a razão de muitas coisas em nossa vida que antes nós não conseguiríamos perceber, e nos faz também entender que Jesus, ele é o único caminho. O segundo poder transformador do Evangelho é que ele faz mudar totalmente a direção da nossa vida. Ele nos dá o caminho, ele tira as dúvidas, aquele que está indeciso, ele ajuda a tomar as suas decisões, e também o Evangelho é tão poderoso que nos dá a direção. Existe na Bíblia Sagrada 4 exemplos de pessoas que tiveram a vida completamente mudada ao passarem por uma transformação pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O primeiro que teve a sua vida transformada, ou a primeira, é a mulher pecadora, Maria Madalena. Diz a Bíblia Sagrada que Deus expulsou da vida dela, libertando ela 7 espíritos imundos, e ela tornou-se uma discípula seguidora de Jesus. O segundo é o endemoniado gadareno, que praticava a sua vida, ou praticamente não tinha vida própria, vivia nos sepulcros, e a Bíblia fala que ele vivia nu, possesso e aterrorizado por demônios. E quando ele era aterrorizado por demônios, ele aterrorizava os seus concidadãos. E pelo poder do Evangelho ele foi liberto e tornou-se um pregador da mensagem de Cristo. Também a Bíblia cita Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, e mesmo que antes que ele se convertesse a Cristo, e sendo ele um pecador, diz a Bíblia Sagrada que ele consertou todos os seus erros com o qual ele achava que havia cometido. Também a Bíblia Sagrada cita Saulo, que antes ele cometera erros ferrenhos, perseguindo cristãos, procurava-os de forma veemente e violenta, prendia-os, obrigava-os a blasfemar, consentia com a morte daqueles cristãos. Ao encontrar-se com Jesus e ser transformado pelo poder do Evangelho, ele torna-se então o maior pregador da história do cristianismo, torna-se o maior
missionário da história do cristianismo. Em terceiro, o poder transformador do Evangelho, ele substitui as trevas pela maravilhosa luz que é Jesus. Então Jesus, escrevendo em João, capítulo de número 8, versículo 12, Jesus tornou-lhes a falar, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque Jesus, ele é a luz. Cristo nos mostra, através do poder do Evangelho, a realidade dos nossos pecados contra Deus. Por isso que a sua palavra é luz para o nosso caminho e quer nos salvar das trevas, tirando-nos dela e tirando-a de dentro de nós, para que nós possamos também resplandecer para os outros a luz de Cristo que em nós brilha. Enquanto nós não recebemos a Cristo em nossa vida, continuaremos a andar nas trevas, e todo o que anda nas trevas nem ao menos sabe por onde caminha e facilmente ele acaba tropeçando. Mas uma vez que vem a transformação pelo poder do Evangelho, esta pessoa pode caminhar em plena luz, consertando o caminho para com Deus por meio de Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, e isso gera uma transformação. Em quarto lugar, o poder transformador do Evangelho nos tira do laço do diabo e nos une a Cristo. A Bíblia Sagrada, ela revela para nós que Ele, o Senhor Jesus, livrou-nos do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13. O Senhor Jesus, Ele nos liberta de uma vez, mas à medida que vamos caminhando com Ele, vamos nos aproximando dEle, o mesmo vai nos libertando e retirando de nós todos os vestígios do mal, nos livrando dos laços do maligno. Diz a Bíblia Sagrada que precisamos estar sempre com o escudo da fé empunhado, porque é ele que neutraliza os dardos inflamados do maligno. O quinto poder transformador do Evangelho, ele remove o pecado de dentro de nós. Jesus, respondendo, disse: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando, ele é escravo do pecado. Está registrado no Evangelho que João escreveu, capítulo de número 8, versículo 34. Embora haja muitas pessoas de brincadeira com o pecado, aquele chamado não tem nada a ver, hoje isso não é pecado mais, Jesus só quer o coração, isso é um perigo. Essas pessoas que vivem desta maneira não conseguem perceber o mal que o pecado está trazendo para si. O poder transformador do Evangelho promete para nós prazer, alegria e gozo, e o pecado promete prazer, mas ele traz o desgosto. Ele promete a libertação, mas ele escraviza. Ele promete a vida, mas ele mata. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e é um laço mortal. Começa como se fosse um fiapo, e é um fiapo podre, e acaba como se for um cabo de aço, acorrentando vidas na prática escravizadora do pecado. Também o pecado se mostra inofensivo, mas o pecado, ele destrói os relacionamentos, ele definha a alma e empurra suas vítimas para a perdição e na vida eterna. Se a pessoa não entregar-se a Cristo, ele vai para a condenação eterna. Entretanto,
Feliz é aquele que tem a sua vida renovada pelo poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho. A Bíblia Sagrada mostra para nós que o poder transformador do Evangelho, ele liberta do pecado e ele nos faz ser servos de Deus, tendo em nós o fruto do Espírito para a santificação e, por fim, a vida eterna. A Bíblia revela, e eu já citei a você, que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, olha que maravilha, é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus! A sexta transformação do poder do Evangelho em nossas vidas garante-nos uma herança eterna. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para aqueles que aguardam o arrebatamento da igreja. A Bíblia revela para nós que muito em breve o arrebatamento vai acontecer e nós vamos morar no céu. O céu é conhecido para uns como paraíso, para outros como mansão celestial. Certo é que o céu é para todos aqueles que passam pela transformação do poder transformador do Evangelho em suas vidas, recebendo a Cristo, conhecendo a Cristo, obedecendo a Cristo, santificando a sua vida a Cristo e amando com todo o amor do coração a Cristo. Deus tem esta herança eterna e ela nunca acabará. Diz a Bíblia que nós viveremos eternamente no céu. Também há uma recomendação bíblica para aqueles que têm o coração apegado aos bens materiais. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões minam e nem roubam, porque lá há uma segurança eterna. Jesus falou uma coisa clara, lógica e verdadeira: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, e é por causa do seu bom ânimo que você aceitou a entrar neste desafio, que é o propósito. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E de joelhos diante do Pai você está no 6º dia desta campanha, deste propósito. E agora eu quero convidar você mais uma vez a pegar o seu pedido de oração e orar comigo na certeza de que, até hoje, se Jesus não fez o milagre que você precisa, pode ser agora o momento da sua vitória. Eterno Deus e grandioso Pai, te louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome por esta bendita palavra que acabamos de ministrar. Deus, nós conhecemos mediante a tua palavra que o Evangelho causa em nós um poder transformador, e por causa desta transformação que em nós foi feita pelo poder do Evangelho, aqui estamos neste 6º dia deste elo de campanha de oração. Por esta causa me ponho de joelhos diante de Deus. E agora, Pai, cada família está apresentando ao Senhor o seu pedido de oração, confiados de que o Senhor é poderoso para entrar com a providência do milagre e operar nesta noite o milagre que a família precisa. Conceda a vitória aos teus servos e receba a nossa gratidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.